Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero contar uma experiência que tive com Deus, no ano de 2023, no finalzinho de 2023, parece que faltava 2 dias para o Natal, e a experiência para mim foi muito linda, porque eu tenho um problema de saúde, né? E tem uma chacrinha na roça onde eu vivia lá, trabalhava lá, mexia com horta, né? E gostava de mexer com planta, trabalhei muito na roça, então eu gosto de roça. Então o meu irmão foi para lá, mas a esposa dele, e eu fui também, né? Eu fui para minha chacrinha, ele foi para dele. Então, é, então é, então é, meu irmão foi para a chacrinha dele e eu fiquei ali, né? Eu fiquei ali capinando na minha chacrinha. Eu não posso nem mexer com capinar, mas eu sou teimosa. Eu já passei pelo tratamento do câncer de mama e também depois que eu passei pelo tratamento de câncer de mama, me apareceu um nódulo na minha garganta, né? Então eu fui para os médicos e depois de fazer exame, o médico mandou ir para o cirurgião, porque o caroço estava na minha garganta e estava no nervo que vai para o cérebro. E ele falou para mim, falou assim, olha, você vai opera rápido, porque para não deixar, né, problema complicar, você já deu câncer, então não demora a operar não, tal, fiz os exames direitinho, aí deu papel para o cirurgião, mas ele falou, você pode sofrer sequela, porque está no nervo que vai para o cérebro, e também você pode perder a voz por algum tempo. Aí eu fiquei com medo, porque eu gosto muito de louvar o Senhor e fiquei com medo de sofrer sequela. Aí de repente apareceu outra médica e eu comecei a tratar com ela e fazia acompanhamento, né? Para ver como estava, né, o caroço. E fiz o acompanhamento mais ou menos uns 4 anos. E depois dos 4 anos, o último exame que eu fui fazer de ultrassom, constou que tinha 3 caroços nessas partes, assim, ó. Tinha 3 caroços e grande, sabe? E grande que tava me atrapalhando muito. E eu não tava conseguindo engolir direito mais, engasgava muito. E, e os exames deu 3 suspeitas de câncer. E eu fiquei apavorada, porque a outra cirurgia, né, eu fiquei muito mal, fiquei no UTI, tudo, que sou diabética e tal. Aí, inclusive, né, depois que eu operei, eu escutei o médico me chamando, Dona Silvia, Dona Silvia. Aí eu me acordei, aí ele falou que eu dei uma parada. Ele não falou se era respiratória, se era do coração. E quando ele me chamou, eu senti o meu espírito uns 2 metros para cima do meu corpo. E aí eu voltei, né? Aí então eu fiquei na UTI muito mal, muito mal. Então por isso foi o meu medo de não operar. Eu dei alergia, então fiquei muito mal na UTI. Então acontece que eu fui pra roça ali, comecei a capinar, né? E de repente eu vi na chacrinha do meu irmão, eu vi o meu irmão colocou no fogo. E colocou um fogo, eu fiquei olhando aquilo e eu fiquei com medo, porque é muito seco, né? Eu falei assim, ô maninho, cuidado com esse fogo aí. Aí falou assim, ah não, eu sou especialista nisso. Eu fiquei olhando o fogo assim, diferente, o fogo azulado e queimava, não dava fumaça. E eu fiquei observando ali, aí pensei comigo assim, tá igual quando Moisés viu, né, o fogo da sarça ardente,
que não se consumia ali, não colocava lenha mais, o fogo estava queimando, um fogo diferente. Olhei, mas falei assim, pensei assim. Aí fiquei tranquila, né? Aí depois fiquei capinando, e meu irmão dali sumiu, não vi meu irmão mais, não vi a esposa dele. E por fim eu fiquei ali capinando e eu comecei a sentir mal, porque devido aos problemas, sempre eu sentia mal mesmo, dava falta de ar, né? Muitas vezes acordava com falta de ar, quase não tinha respiração. E vi que o problema era bem grave para mim, né? Eu fiquei ali capinando e sentindo mal, comecei a tremer, muita sede, e minha água estava debaixo do pé de abil. E eu ali, e eu pensando assim, meu Deus, eu queria ir lá tomar água, mas eu tô com medo, porque se eu sentir mal aqui, eu tinha que descer para baixo para a estrada, porque não tem ninguém aqui. Aí eu sentindo mal ali, de repente, eu tô ali pensando em descer para baixo, aí eu vi, fez um barulho no pé de abil. São 3 pés de abil encarreirados, bem assim no alto do morro, né? Aí 3 pés de abil encarreirados, fez um barulho igual um pássaro. Aí eu olhei, quando eu olhei assim, eu vi um ser, né? Pra mim era meu irmão. Aí ele olhou pra mim e fez assim. Aí ele fez assim, vem cá, né? O gesto, vem cá. Aí eu peguei e fui. Aí quando eu fui chegando assim, tinha um banco grande, assim, tinha um banco grande, um banco dos 4, 5, uns 5 metros mais ou menos, e debaixo do pé de abil, e antes de eu chegar naquele banco, aí assim, o meu irmão estava assim, cocado, né? Não era meu irmão, era Jesus, mas eu achava que era meu irmão. Aí quando eu passei, antes de eu passar por ele, ele falou assim, a paz. Aí eu falei assim, a paz do Senhor, maninho. Pensava que era meu irmão. Eu falei assim, a paz do Senhor, maninho. Porque meu irmão nunca me deu a paz do Senhor, porque ele é, ele é conhecedor da palavra, mas ele não frequenta a igreja, né? Aí então eu fui beber água. E quando eu fui beber água, aí eu ofereci água a ele, ele me pegou, falou assim, me dá só um golinho. Aí eu peguei, bebi água, dei um golinho para ele, mas já achei estranho que ele não lavou o copo, né? E o meu irmão, ele sempre lava o copo e ele não lavou o copo. Aí depois que eu bebi água, ele pegou e falou assim, ô Silvinha, levanta aí, deixa eu falar com você. Eu peguei, levantei e fiquei de frente dele assim, uns 2 metros, 2, 3 metros, mais ou menos. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Silvinha, eu posso trazer 3 homens para conversar conosco, para falar conosco? Aí eu pensei assim por um instante, pensei assim, é Jesus, porque sempre, naqueles últimos dias, sempre vinha na minha mente assim, se aparecer para mim Jesus, Moisés, Elias, eu converso com eles. Aí, e sempre eu pensava assim. Aí naquele momento, eu pensei por um instante e falei assim, e se não for Jesus, se for meu irmão? Quem será que o meu irmão vai trazer para conversar conosco? Aí naquele momento, eu vacilei. Eu falei não, porque pensei assim, quem será que o meu irmão vai trazer para conversar conosco? Aí, quando eu falei assim, eu perdi toda a oportunidade que eu tinha de trazer um recado para a igreja, para o povo de Deus. Eu perdi toda a oportunidade, porque eu tenho coragem para isso. Aí então eu me sentei de volta e eu estava assim com o coração meio acelerado, né? Acelerado, e ele pegou e falou pra mim assim, aí eu falei que estava assim, meio sufocado e tal. Aí ele pegou, levou a mão assim e falou assim, vai melhorar, vai melhorar. E aí ele tirou a mão e falou assim,
melhorou? Eu falei assim, melhorou, graças a Deus, melhorou. Então, quando ele colocou a mão assim, foi antes, né? Antes dele me chamar pra mim ficar de pé. Então, aí melhorou, então ele começou a conversar comigo. Ele começou a conversar comigo, falou coisa a respeito da minha vida, a respeito do meu pai, né? Que meu pai sofreu muito lá. Ele falou, cuidado, seu pai sofreu muito aqui. Aí eu peguei, começou a conversar comigo. Ele falou pra mim assim, Silvinha, você quer vinho? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, ele falou assim, mas na igreja você bebe, né? Aí eu falei assim, na igreja eu bebo, mas é o suco da uva. Aí ele falou assim, mas é o suco da uva. Eu falei assim, eu nunca vi suco de uva na sua casa, porque eu moro por baixo, meu irmão mora na casa de cima. E eu sempre estou na casa do meu irmão e nunca vi suco de uva na casa do meu irmão. Aí eu falei assim, eu nunca vi suco de uva na sua casa. Aí ele pegou e falou assim, você quer pão? Eu falei assim, não. Primeiro ele perguntou, você quer pão? Eu falei, não. Pensei se meu irmão trazer pão lá da roça para mim, eu trouxe alguma coisa para me comer. Aí eu não aceitei o pão, aí não aceitei o vinho. Aí ele pegou e falou assim, você quer bolo? Aí eu falei assim, bolo eu quero, porque eu gosto muito de bolo. Aí ele pegou uma fatia assim de bolo e me deu. Aí eu peguei e comi, né, aquela fatia de bolo. Mas que bolo delicioso, eu nunca comi um bolo tão gostoso, tão delicioso assim. Aleluia, glória a Deus. Aí ele começou a conversar comigo. Ele olhou para mim, quando ele olhou para mim assim, bem perto de mim, sentado no mesmo banco que eu, ele olhou para mim com aqueles olhos brilhantes, lindo, os olhos muito lindos, azuis, um esplendor muito forte. Eu não aguentei olhar para os olhos dele. Eu peguei e falei assim, maninho, eu não aguento olhar para os seus olhos. Coloquei as duas mãos no rosto, falei, maninho, eu não aguento olhar para os seus olhos. O que você colocou nos olhos? Aquele esplendor tão forte, eu não aguentei, aleluia. Ele pegou e falou assim, não aguenta não, eu falei, não. Aí ele olhou para o outro lado, não ficou olhando para mim. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aí, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Eu olhei para ele e falei assim, por que você tá com essa roupa? Porque estava totalmente diferente, né? Aí ele falou assim, por que eu não posso usar essa roupa? Aí eu falei assim, é veste de profeta, né? Aí, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glórias, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os cabelos dele assim, olhei, né? Os cabelos blancos. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Ele pegou uma coroa linda, aleluia. Colocou na mão, aleluia. Eu falei, que coroa bonita. Deixa eu pegar, aleluia. Ele falou assim, pode pegar. Eu peguei aquela coroa de crivo, mais ou menos dessa altura, a coroa linda, linda, linda. Cor de ouro, aleluia, muito linda. Aleluia. E eu peguei aquela coroa e falei, posso colocar na minha cabeça? Coroa tão bonita. Aí ele falou, pode. Eu coloquei na minha cabeça, aleluia. Glória a Deus, fiquei encantada com aquela coroa, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Eu olhei para a cabeça dele, aleluia, e vi uma coroa
vida, aleluia. Glórias a Deus, como se fosse uma coroa de aleluia, glória a Deus, aleluia, aquelas coroas brutas de aleluia, glória a Deus, de cipó, aleluia, aquelas coroas brutas, eu não vi espinho, mas parecia aquelas coroas de espinho, mas era muito bruta, eu olhei assim, fiquei triste, falei assim, a coroa bruta, no meu sentido, eu sabia que era Jesus, mas eu se manifestava como se fosse meu irmão, porque eu disse, aleluia, aleluia, porque na hora eu não reconheci, eu disse não, então eu não reconhecia, a minha voz só saía como se fosse meu irmão. Aleluia, por mais, aleluia, que eu via que era Jesus, a minha mente estava travada e eu não conseguia falar com ele como se ele fosse Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Ali, meus irmãos, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Ele falou muitas coisas que eu não lembro. Aleluia, talvez devido à gravidade do meu problema, aleluia. Eu não a lembro, aleluia. Glórias a Deus. Ali, glória a Deus, aleluia. Ele falou para mim, Silvinha, eu vou me casar. Eu falei, você já é casado? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Ele falou, Silvinha, eu estou noivo e vou me casar. Eu falei, você já é casado? Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Oh, maravilha, Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Ele mostrou para mim, aleluia, uma pedra, aleluia. E aquela pedra parecia ouro, aleluia. E ele mostrou para mim, eu falei assim, glória a Deus. Ele disse, Silvinha, aleluia, eu sou o filho do dono, Silvinha, aleluia. Glória a Deus. E eu falei, no meu pai nunca mexeu com ouro. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Depois ele me mostrou da pedra toda brilhante, linda, incomparável, esplendor da terra. Aleluia, incomparável as pedras da terra, aleluia. Aleluia. E eu falei assim, que pedra é essa? Ela é muito linda. Aonde você pegou? Porque lá perto tem uma saibeira. E eu falei, aonde você pegou essa pedra? Ele não diz nada, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Oh, maravilha do céu, Senhor. Ele falava para mim, Silvinha, eu sou o Messias. Eu falei assim, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Messias escuro, porque o Messias que tinha na minha igreja, ele está até afastado da igreja, ele é escurinho, aleluia, e eu falava o Messias escuro, aleluia, eu não falei escuro, falei aquele nome, aleluia, que hoje na senhora se não pode falar, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Oh, maravilha, Senhor, a noiva. Ele disse que estava noivo, aleluia. É a noiva de Jesus, a igreja. Aleluia, Jesus, aleluia. Ele falou que vai se casar, é a noiva que ele vai vir buscar a igreja para as bordas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele falou para mim, Silvinha, eu sou da família de Davi, Silvinha. Eu falei, nunca me falar que a minha família tivesse, aleluia, parentesco com Davi. Eu vou perguntar, aleluia, alguém da minha família que possa me dizer, aleluia, porque a minha família, aleluia, minha mãe era praxete, aleluia. Meu pai, aleluia, meu pai era da família dos Lima e não tinha nada a ver com Davi, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, eu não lembro muitas coisas que Jesus falou para mim, eu não lembro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu olhei para ele, aleluia, ele
Silvinha. Aleluia, o cordeirinho deste tamanho assim, atravessado assim, no peito dele, com a cabeça repousando no ombro dele, feliz ali. O cordeirinho estava feliz, como se estivesse tranquilo, repousando no ombro do Senhor, simbolizando as ovelhas, que somos nós, aleluia, que descansa, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, no ombro do Senhor. Orienta labalaias, oricanta labalaias. Aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Oricanta labalaias, aleluia. Orienta labalaias. Eu sei, aleluia, que talvez eu não lembro de tudo. Aleluia. Ele pegou um livrinho pequenininho assim, ó, semelhante, aleluia, semelhante ao Novo Testamento, daqueles pequenos, mas bem pequeno, e falou pra mim: Silvinha, come o livrinho. Eu disse: eu não vou comer. Ele disse: Silvinha, come o livrinho. Eu disse: eu não vou comer. Ele disse: Silvinha, come o livrinho. Eu disse: eu não vou comer. Aí quando ele falou de novo, eu peguei o livrinho, levei na boca, aleluia, não vi mais, aleluia. E comecei a falar para ele, a pregar o evangelho para ele. Comecei a pregar, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Comecei a pregar, aleluia. Falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Falando sobre a arca de Noé, aleluia. E ele falava para mim: as coisas vão se intensificar, as enchentes vão aumentar, as coisas vão começar a acontecer, aleluia. Ele olhou para o monte, aleluia, para o morro que tem do lado da minha casa, aleluia, do lado lá, aleluia, da onde a gente estava, aleluia, e falou: Silvinha, olha o morro, os morros vão desmoronar, avisa o povo, avisa o povo. Ali parece que ele queria falar mais coisa para comigo, para falar mais coisas sobre a igreja. Aleluia, aleluia, parece que Jesus queria falar como se fosse falar sobre o Apocalipse, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Por um momento, aleluia, eu fiquei meio assustada, aleluia, porque só estava eu e ele ali. Eu falei assim: você é algum, aleluia, é alguém que estava orando nesse monte, aleluia, é algum crente que estava orando aqui nesse monte? Ele disse: não. Aleluia, aleluia. Eu olhei para frente e vi um cavalo muito lindo, muito branco, muito bem equipado. E aquele cavalo me olhava mais ou menos uns 20 e poucos metros de distância. E eu falei: de quem é aquele cavalo? Aleluia. Ele disse: o cavalo é meu, aleluia. Eu falei assim, aleluia. Sem sabedoria eu falei assim: você não tem pasto nem pro cabritinho. Porque eu falava, aleluia, o cordeirinho de cabritinho. Eu disse para meu irmão: onde você arrumou esse cabritinho? E não era um cabritinho, era um cordeirinho, uma ovelhinha que estava ali, aleluia. Então eu disse: você não tem pasto nem para o cabritinho, quanto mais pasto para cavalo, aleluia. Glória a Deus. E ele falou: olha, Silvinha, olha os anjos, porque ele viu que eu estava meio amedrontada, aleluia. E eu olhei para cima e vi os anjos sobrevoando, vários anjos sobrevoando, todos de branquinho por cima. E a glória que eu sentia, a paz que eu sentia, era tão grande,
que eu não, aleluia, queria olhar para cima, para os anjos, porque era impactante, aleluia. Oh, glórias, aleluia, Senhor. Aleluia. E ali parece que Jesus queria falar mais comigo. Aleluia, Jesus, aleluia. Muitas vezes ele me chamava de Silvia, aleluia. E eu falava assim: você está falando como se fosse meu pai. Você está me tratando como se fosse meu pai. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Eu só estou contando, aleluia, porque Jesus falou: avisa o povo, os montes vão se desmoronar. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Depois de muito tempo estar ali junto de mim, aleluia, conversando comigo, aleluia, não ficou ali poucos minutos, foi mais ou menos uma meia hora ou mais, aleluia. E eu sentia em paz, eu sentia tranquila. Depois ele disse para mim: Silvinha, olha para lá que eu vou ir, aleluia. E eu olhei para lá, aleluia. Depois, aleluia, de aleluia, uns 5 dias, aleluia, eu voltei a olhar, aleluia. E ele estava indo, e eu falei assim: maninho, você vai me deixar sozinha aqui? Ele falou assim: não, de lá eu vou olhar por você. Aleluia, mas ele não andava, ele flutuava, e eu olhei para ver o cavalo, aleluia, e já não vi mais o cavalo branco. Olhei de novo e não vi mais aquele ser, e as vestes, era a veste de profeta, aleluia, que cobria, aleluia, todo o corpo, aleluia, somente os olhos, aleluia, somente, aleluia, o rosto, aleluia, ficava de fora, mas eu não conseguia ver, aleluia, completamente o rosto, pois o resplendor era muito forte, aleluia. E quando eu estava conversando, aleluia, eu sem conhecimento, aleluia, falei: maninho, tem que cortar banana, aleluia, porque o meu irmão tem ali uma plantação de banana, aleluia. Ele falou assim: ah, é? Tem que cortar banana também, é? Eu falei assim: é. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Ele falou assim: olha, eu vou cortar, mas eu vou deixar ali em tal lugar, você não, aleluia, depois você pega, aleluia. Eu falei: tá, tudo bem, porque, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele deixou ali, no meio das bananeiras mesmo, aleluia, aleluia, porque, aleluia, para baixo tinha que passar, aleluia. Aleluia, glória a Deus, perto de uma casa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Se vocês escutarem rindo, aleluia, não reparem, porque é minha irmã, aleluia, que tem problema, aleluia, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Ela já é idosa, aleluia, tem 60 e poucos anos, mas ela tem problema, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Orianda, labalaias, aleluia. Meus irmãos, aleluia, eu peço perdão aos irmãos por não ter falado antes, aleluia, porque, aleluia, glória a Deus, eu não falei antes, aleluia, porque não sei mexer com celular, as pessoas não queriam me ajudar, porque dizia que eu ia colocar terror no povo. Aleluia, e aleluia, no início, que quando Jesus começou a falar comigo, ele deu um grito rouco, aleluia, ele disse assim: sai, aquele grito rouco assim. Aí eu olhei espantada, ele falou assim: olha, o bicho está querendo atentar aqui, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Orianda, labalaias, aleluia, aleluia, Jesus, e aleluia, pelo conhecimento que eu tenho, aleluia, com a palavra de Deus, nós já estamos no Apocalipse, meus irmãos, aleluia. Vamos meditar no Apocalipse, vamos preparar, aleluia. Eu digo para você, aleluia, que está vendo esse vídeo, aleluia, se prepara o teu espírito, a tua alma, aleluia, aceita Jesus como seu suficiente verdadeiro
Salvador da sua alma, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Nós sabemos que a vida do Senhor Jesus está para qualquer hora, qualquer momento, aleluia, Senhor. Orianda, labalaias, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Eu vou estar lendo, né, o Apocalipse, aleluia, nas redes sociais, aleluia, porque, aleluia, o Senhor, aleluia, falou comigo, aleluia, aleluia, para mim, aleluia, aleluia, a palavra dele nas redes sociais, aleluia, e aleluia, sobre as bananas, depois eu vou contar, aleluia, no segundo, aleluia, no segundo videozinho que eu vou fazer. Eu peço perdão aos irmãos, aleluia, por tudo. Eu creio, meus irmãos, aleluia, que os 3 homens seriam, aleluia, aleluia, seria Moisés, Elias, talvez, aleluia, meu pai que já foi, ou talvez, aleluia, que seria missionário, Davi Miranda, pois sou da igreja pentecostal, Deus e amor, não sei, só Deus sabe, só sei dizer que eu perdi a oportunidade de trazer, aleluia, algo mais para o povo de Deus. E quero dizer que Jesus, aleluia, não falou para mim, avisa a igreja. Ele diz, avisa o povo, é todo o povo, aleluia, para se preparar para a volta do Senhor. E eu, aleluia, eu despeço dos irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. E amém, Senhor Jesus, aleluia. Glórias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer também, aleluia, glória a Deus, quero prosseguir o vídeo que fiz o primeiro, aleluia, quero prosseguir o vídeo para falar sobre as bananas, aleluia, que eu disse, né, aleluia, que Jesus, aleluia, veio ao meu encontro, aleluia, e conversando comigo, aleluia, glórias a Deus, aleluia, eu achando que era meu irmão, mas era o Senhor que veio ao meu encontro ali, e aleluia, glórias a Deus, aleluia, Ele falou, aleluia, para mim, aleluia, glória a Deus. Eu disse, aleluia, que tinha que cortar banana, aleluia. Ele disse, eu vou cortar, depois você pega, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Daí a poucos minutos, aleluia, meu irmão chegou perto de mim e falou assim, Silvinha, quem cortou aquelas bananas? Eu falei assim, você não disse que você ia cortar? Aleluia, meu irmão ficou quieto, não disse nada. Mas, aleluia, hoje eu entendo que é o Senhor, aleluia, que cortou a banana porque Ele é poderoso, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E depois, meus irmãos, aleluia, eu fui comer as bananas, mas eu me esqueci, aleluia, daquilo que passou comigo, porque as lutas com problemas de enfermidade, aleluia, foram muito difíceis, aleluia. E eu esqueci, aleluia, daquela visão, aleluia, quando eu a lembrava, eu chorava muito, chorei ali uns 15 dias, secretamente chorava, porque sentia aquele impacto, aquele gozo espiritual, e eu lembrava, eu chorava, mas depois começou os problemas de enfermidade, aleluia, na minha casa, os problemas muito difíceis, que eu acabei esquecendo um pouco, aleluia, e comecei a comer as bananas, e cada banana tinha uma letra, JN, e eu fiquei pensando, o que é isso? Que letra é essa? Todas as bananas tinham a letra JN, aleluia, e eu pensei, o que é isso? Quem escreveu? E fui tentar escrever com arame, ficou todo garranchado, não ficou perfeito. E ali as letras pareciam ser de nascença nas bananas. E eu fiquei encucado, o que é isso? Depois, aleluia, eu fui ver um testemunho. E ali no testemunho, aleluia, glória a Deus, aleluia. A mulher, aleluia, contava, aleluia, a irmã contava, né, que ela sofria de câncer nas vistas, ficou um bom tempo no hospital, aleluia, e foi para casa, aleluia, e ali, glória a Deus, aleluia, Jesus falou para ela que ela ia morrer, aleluia, mas que no velório, mas ele ia no velório dela, no velório que ele vai, o defunto levanta, aleluia, glória a Deus, aleluia, que ela ia ressuscitar, ela ficou muito triste, aleluia, e depois, aleluia, com o passar do dia ela faleceu, e quando estava na hora de tampar a boca do caixão, ela se levantou, e ali,
E ali, glória a Deus, aleluia. E ali, glórias a Deus, aleluia. Ali, glória a Deus, ela se levantou do caixão, aleluia. E como ela fazia tratamento nos melhores hospital, aleluia, do câncer, eles levaram de volta para fazer, aleluia, esse exame. E fez os exames com os melhores especialistas, aleluia, de olho, aleluia. E foi ali, aleluia, feito o exame no fundo do olho dela. E ali foi constatado, aleluia, 2 letras, aleluia, no fundo do olho dela. J-I-N, Jesus Nazareno. Jesus ressuscitou e Jesus curou e Jesus deixou, aleluia, a letra ali do nome dele, Jesus Nazareno. Aí eu pude ver os mistérios das bananas, Jesus Nazareno, aleluia, Jesus, aleluia. É muito mistério, meus irmãos, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E ali os caroços que eu estava na garganta eram 3, e a minha garganta parecia uma pedra, aleluia. E eu pensava comigo, não tem solução para o meu problema, aleluia, porque era grave o que eu sentia, aleluia, Jesus, aleluia. Não quis procurar cirurgião, porque eu achava que se fosse operar, aleluia, eu não ia ter solução, aleluia. Então, meus irmãos, aleluia, glórias a Deus, eu indo ali na igreja, aleluia, uns meses depois, aleluia, glórias a Deus, eu indo na igreja ali uns meses depois, aleluia, ali tinha vários irmãos de fora ali, e Deus usou um deles, aleluia, e glória a Deus, aleluia, e me revelou, aleluia, que tem uma irmã que está com 3 caroços cancerosos na sua garganta. Eu levantei a mão, aleluia, fui lá, eles oraram por mim, aleluia, e sumiu os 3 caroço da minha garganta. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida normal, aleluia, somente um sinalzinho, aleluia, na minha garganta para comprovar, aleluia, que eu era uma pessoa que tinha 3 caroços graves na minha garganta, aleluia, glórias a Deus, que muitas das vezes não conseguia falar direito mais, não conseguia, aleluia, glórias a Deus, louvar o Senhor na igreja, não estava conseguindo orar em voz alta mais. Hoje, para a glória de Deus, eu louvo ao Senhor. Hoje, para a glória de Deus, eu oro em voz alta e estou muito feliz na presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias, eu peço a vocês que não murmurem, porque, aleluia, glórias a Deus, eu pude ver com meus olhos materiais, aleluia, eu pude conversar materialmente, aleluia, aleluia, mas Jesus tem vindo ao encontro de muitos, aleluia, vocês sentem, aleluia, muitas das vezes com o olho espiritual, aleluia, mas eu senti com o olho material. Mas muitas vezes Ele vem ao nosso encontro e podemos ver com os olhos da fé. Aleluia, meus irmãos, o que eu não falei. Que, aleluia, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que possa chegar até a presença de Deus e preparar para a volta do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que a volta do Senhor está para qualquer momento, para qualquer hora. Aleluia, Senhor. E você pode aí pesquisar, aleluia, aí fora do Brasil, aleluia, como está acontecendo as coisas. Muitos morros se esmoronando. Aleluia, Jesus. Aleluia, pois pesquiso muito, meus irmãos, aleluia. Coisas que muita gente não consegue ver. Aleluia, porque é apavorante. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus também me mostrou, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus me mostrou, aleluia, antes da guerra da Ucrânia, aleluia, Jesus me mostrou, aleluia, glória a Deus, uma guerra muito forte no Brasil, aleluia, glórias a Deus, aleluia, a qual eu passei uns 15 dias, aleluia, com minha mente, aleluia, ali ruim de tanto sofrimento de ver aquilo no sonho, naquela visão, foi pavorante, porque a guerra era muito forte, aleluia, era muitos mísseis, aviões de guerra, aleluia, Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Isso foi antes da guerra da Ucrânia, e aleluia, tem mais ou menos uns 2, 3 meses que eu tive um sonho, aleluia, com mísseis caindo, aleluia, e eu falei assim, aleluia,
falei assim, aleluia, nossa, mas já começou a guerra. Eu achei que ia demorar, aleluia. Eu digo para vocês, eu não quero que coloque pavor, aleluia, em vocês, mas que vocês preparem a vida de vocês como se fosse o último dia, aleluia, como eu tenho preparado a minha vida como se fosse o último dia, porque não sabemos a hora, o dia que Jesus vai voltar, aleluia. Jesus diz que viria como um ladrão, aleluia. Não sabemos a hora nem o dia, aleluia. Só sei que nós devemos estar preparados, aleluia. Mesmo você que não está na igreja, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Ore, jejue, peça a Deus, aleluia, para salvar a tua alma. Você que tem condições de ir para a igreja, procure uma igreja mais perto para congregar. Não olhe para teu pastor, não olhe para ninguém, mas olhe para a palavra do Senhor. Siga os passos do Senhor Jesus, porque só Ele, aleluia, é digno, aleluia. Só Ele, aleluia, glória a Deus, mostrou o caminho da salvação, aleluia. Urianda, alabalaias, eu peço perdão para os irmãos, aleluia. Aleluia, por não ter gravado esse vídeo antes, aleluia. Glórias a Deus. E digo, aleluia, para os pastores, que, aleluia, coloque, aleluia, o povo para orar, para jejumar. Pregue a salvação nas igrejas. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aleluia. Que todas as igrejas, aleluia, possa ver, aleluia, esse vídeo, aleluia, e possa, aleluia, glória a Deus, colocar, né, a igreja no prumo, aleluia. Porque, aleluia, eu estou apenas passando um recado que Jesus mandou eu dar, aleluia, para o povo, aleluia. Que Deus abençoe a cada um, aleluia. A paz do Senhor a todos, amém, Jesus. Glória a Deus. Agora o meu coração fica tranquilo, porque eu estava muito preocupada, porque eu tinha que passar essa visão, aleluia. Eu tinha que passar essa experiência. Eu estava muito preocupada. Agora eu vou ficar tranquila. Se, aleluia, se acontecer, aleluia, de Jesus me levar, eu vou em paz, aleluia. Orianda, labalaias, oricanta, labalaias. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu creio que eu vou ver a vinda do Senhor Jesus e vou subir com Ele. Aleluia, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Prepare as crianças também, irmãs e irmãos. Prepare as crianças de vocês. Prepare as famílias. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Povo católico, todo o povo espírita, todo o povo, aleluia. Aqueles que não professam nenhuma religião. Aleluia. Só Jesus salva. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo e leva para o céu. Amém, Jesus, glória a Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele, aleluia, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Assim diz a palavra do Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus, amém. Amém, Jesus, paz do Senhor Jesus.